E agora eu passo a palavra para Vladson Menezes, 25 minutos, em seguida para Armando, e depois a gente abre para o debate. Bom dia a todos vocês presentes aqui. Bom dia, Armando. Bom dia, Isabel, Acácio, professor Tomé, todos vocês. Na verdade, é um grande prazer participar dessa conversa por várias razões, mas eu vou destacar aqui duas coisas. Primeiro, é bom voltar à Faculdade de Economia, né? Eu estudei aqui duas vezes na graduação e no mestrado, e tenho sempre boas lembranças daqui. Então, sempre será um prazer retornar aqui e poder conversar com vocês sobre temas de interesse da Bahia, do Brasil, do desenvolvimento econômico em geral. Segundo, porque, não me lembro o ano, eu acho que falaram aqui 2004, é isso, que foi o primeiro encontro de economia baiana. A gente estava junto, né, Adelaide, ajudando a organizar o primeiro evento, né? Espero que as vacas engordem de novo, professor Tomé, para que a gente não volte exatamente naquele formato, porque os formatos têm que se adequar à realidade de cada momento, mas faça um processo, digamos, com mais fôlego. Mas o importante é estarmos aqui e estarmos conversando sobre essa temática. Pois bem, é aqui? Como é que funciona? Tem um passador aí? Obrigado. Para onde eu aponto? Ah, beleza. Então, vamos falar. Mania de professor, me levantei, gente, mas acho que fica melhor até pelo tamanho do auditório. O que é que eu quero conversar aqui? Tá? Basicamente, falar um pouco dos antecedentes do sistema comercial internacional, do que está acontecendo agora, que está questionando esse sistema a partir dos Estados Unidos, mas não somente. E, num terceiro momento, falar um pouco sobre como isso chega no Brasil, mas, em particular, na Bahia, né? Então, são 3 blocos interligados, e eu vou começar dizendo o seguinte: o atual sistema comercial internacional, ele começa a ser construído pós-Segunda Guerra Mundial, em 1944, com o acordo de Bretton Woods, em que se criou ali o FMI, o Banco Mundial, o padrão dólar-ouro, e toda uma sistemática de desenvolvimento econômico que criaria a Organização Internacional do Comércio, mas por questões de ordem política, isso não aconteceu. Então, alguns anos depois, em 1848, foi decidida na Conferência de Havana, numa Cuba ainda capitalista, que, já que não havia a Organização Internacional do Comércio, vamos avançar no sentido de criar o GATT, que é o Acordo Geral de Comércio e Tarifas. Pois bem, esse modelo durou vários anos. O GATT era um órgão, sobretudo, de negociações internacionais, e a gente vai falar sobre isso. E esse modelo de Bretton Woods, quando chega em 71, ele colapsa. Eu tenho anos de flutuação grande de moeda, inflação internacional, e aí um aumento de taxas de juros, pós-1979,
que gera uma valorização do dólar e a necessidade de fazer um novo acordo, já não tão, digamos, forte como foi o Bretton Woods, não mexeu em algumas coisas de Bretton Woods, que era o acordo do Plaza, que era basicamente para desvalorizar o dólar. Aquilo que causou o fim de Bretton Woods e que foi percebido também no acordo do Plaza, de ter um dólar muito forte, tá? Dificultava as exportações americanas e, ao lado de um déficit público muito grande nos Estados Unidos, talvez o déficit público mais importante até do que o déficit comercial, ajudando a gerar esse déficit comercial, fez com que ficasse impossível manter Bretton Woods. Aí eu desvinculo o dólar do ouro em 71. O Plaza veio tentar corrigir a mesma distorção, porque quando você volta a aumentar a taxa de juros ao lado de uma política fiscal complacente do governo americano, de novo, valoriza o dólar e eu tenho a mesma questão. Aí eu tenho um acordo do Plaza em 85, em 87 eu tenho um acordo do Louvre, porque o Plaza era uma articulação dos bancos centrais para desvalorizar o dólar, e o acordo do Louvre vinha, talvez eu esteja passando muito tempo aqui, mas é porque é importante entender essa lógica, vinha justamente para evitar isso. Quando eu resolvo mais ou menos a organização do sistema econômico internacional e a economia volta a crescer, eu tenho anos de crescimento intenso, e em 1995, a Organização Mundial do Comércio. Mas o modelo de comércio e a visão de comércio, elas estavam lá em 1944. É nesse sentido que eu digo que não alterou muito. E o que eu tinha de principal ali? A cláusula da nação mais favorecida. O que ela dizia? Tá? Que qualquer concessão tarifária que for dada a um país, membro da OMC ou signatário do GATT, teria que ser dada aos demais, com algumas exceções para nações em desenvolvimento, que é onde a China vai entrar depois, e para acordos comerciais mais específicos. O fato é que as tarifas internacionais médias caíram de quase 40% na origem do GATT para 4% em 2000, e de lá para cá não oscilaram muito não, mas houve uma queda significativa das tarifas internacionais. E o outro fato é que entre 1990 e 2017, as exportações globais cresceram de 16% para 30% do PIB mundial. Ou seja, as exportações cresceram mais do que a economia e, mais do que isso, puxaram o crescimento da economia mundial. Além disso, a pobreza mundial caiu de 36% para 9% da população mundial. É certo que isso não foi de forma equilibrada. Na verdade, houve a inserção da China, a China ainda não, mas de países asiáticos e logo depois da China, no comércio internacional, e eu tive uma classe média emergente que vinha desses países. Ao mesmo tempo, nos países mais desenvolvidos, eu tinha um questionamento. Por quê? Porque a indústria migrou para a Ásia. Refazendo, a indústria migrou para a China, significativamente. Então, a China passou a ter uma indústria maior do que todo o G7. Eu perdi empregos industriais e eu perdi... eu tive tensões fortes nos países mais desenvolvidos e os Estados Unidos entre eles. Bom, isso
enquanto antecedente. E aí, vamos lá. Quando chega o governo Trump, na verdade, o primeiro governo Trump, em 2017, o Biden não mudou isso significativamente, e agora o Trump vai acirrar a questão, fazer isso de forma muito mais intensa. Eu mantinha a situação que foi fonte de problemas anteriores, que é um déficit fiscal americano, tá? Que continua em 2025. Então, o positivo aí é o déficit. Os Estados Unidos, enquanto percentual do PIB, entre esses países, né, que são países desenvolvidos, é o que tem o maior déficit fiscal em relação ao PIB. Tá? Essa situação se manteve em 2017, continuou em 2021, voltou agora, continua em 2025. Então, já havia um questionamento, seja por parte de uma parcela da população que perdeu emprego e qualidade de vida, seja pela visão nos Estados Unidos que o que acontecia, pelo menos de uma parte da população, e agora fortemente do governo Trump II, de que isso era injusto e que, de alguma forma, os Estados Unidos ajudavam a sustentar outras nações. Pois bem, desculpe. Aí o que acontece? O que eu tinha, né, para valer? É um questionamento da ordem econômica mundial. É isso que está acontecendo. Ela está sendo questionada, e fortemente. E certamente a gente não vai voltar ao modelo anterior, né? Primeiro, dentro dos Estados Unidos, um unilateralismo. Vamos esquecer os acordos anteriores, vamos ignorar a nação mais favorecida, vamos fazer nossa política aqui. Segundo, a questão do transacionismo, que é a ideia de que eu tenho que tarifar para proteger minha economia e, na verdade, haviam duas visões, né? Mas a que foi dominante, que é a do Scott Bessent, do Stephen Miran, de que eu tenho que tarifar para proteger a nossa economia e vou negociar com os outros países. E terceiro, que está na base disso, é o abandono de toda a visão, né, dominante no mainstream internacional, quando se fala de economia internacional, e um retorno ou um neomercantilismo. Ou seja, eu tenho que ter superávites comerciais, ou pelo menos evitar déficits, para enriquecer, que é uma visão que está fortemente superada no mainstream econômico, mas que retorna de alguma forma nas políticas de Trump. Na base disso, pode estar, porque isso é controverso, a visão de um novo modelo econômico mundial a partir dos Estados Unidos. E o que se fala de um tal acordo de Mar-a-Lago, que superaria os acordos anteriores e que dizia o seguinte: os Estados Unidos não podem mais ficar sustentando o mundo, na visão deles. Eu preciso enfraquecer o dólar, mesmo problema que eu tive em 71, mesmo problema que eu tive em 1985. Mas, para fazer isso, eu preciso sustentar essa política. E como é que eu sustento? Através de tarifas que ajudam, inclusive, a combater o déficit público americano e alongando a dívida, os títulos públicos que estão hoje com moedas, estão hoje na mão de países emergentes, inclusive com participação significativa da China. É forçar um novo acordo que para ele seja sustentável. Tá? Só que o que aconteceu nos Estados Unidos
não necessariamente vai apoiar essa visão, né? Primeiro, as mudanças no emprego nos Estados Unidos, embora tenha havido uma redução do emprego industrial, não foram da forma que alguns dizem, tá? Segundo, a indústria americana talvez seja bem menor dentro dos Estados Unidos, mas mantém o controle de parcela significativa de cadeias globais de valor. O que isso significa? Que se eu coloco tarifa, eu prejudico a indústria que está lá também. Terceiro, o fato de eu ter essas cadeias globais de valor e essa articulação, embora não sejam tão fortes quanto há 15 anos atrás, ainda são e continuarão sendo significativas, gera reações internas dentro do próprio mercado americano. Aqui uns dados só para mostrar. Emprego industrial, ele está no vermelho, né? Desculpe, produção industrial versus o PIB real americano. Desde o final dos anos 90, a produção industrial patina, o PIB continua a crescer e muito. Empregos industriais, né, na indústria de transformação americana, caíram significativamente, historicamente, né? Perdeu-se aí cerca de um terço, um pouco mais de um terço dos empregos. Mas, vamos ver o que aconteceu com os empregos americanos, e em particular na manufatura. Em primeiro lugar, as indústrias tradicionais, por exemplo, a indústria têxtil, tá? Vou ter que correr, né? Calçadista, os empregos, de fato, caíram. A produção industrial, de fato, caíram e os empregos também. Por outro lado, a indústria de defesa e as chamadas indústrias de alta tecnologia tiveram um aumento de sua produção e um aumento do emprego. Logo, lógico, elas empregam bem menos. Mas se eu olhar também o que aconteceu com as atividades financeiras e serviços profissionais, de um modo geral, eles geraram mais emprego. Ah, mas isso não é indústria. Não. Isso é fortemente relacionado à indústria, porque boa parte desses serviços é prestado à atividade industrial. Então, eu não posso achar que as dinâmicas são completamente separadas, porque não são, né? Essa interação serviços-indústria cresce significativamente. Eu vou tentar passar mais rápido, desde que eu consiga, mas vamos lá. Para onde eu tenho que apontar, gente? Estava dando tudo certo, mas isso aqui eu já fiz. Vamos lá, porque para não perder muito tempo. Entre 94 e 2017, por que 2017? 94, Organização Mundial do Comércio, né? Começa em janeiro de 95. 2017, primeiro governo Trump. A tarifa média americana caiu mais de 50%. A renda real dos Estados Unidos, né, cresceu mais de 70%. Então, fica difícil dizer que os Estados Unidos sustentavam o mundo quando havia uma redução de tarifa e um crescimento de renda, maior do que a redução de tarifa. Segundo, o que eu tenho agora? E o que eu tenho nos últimos anos? Eu tenho uma OMC enfraquecida. E manteve-se enfraquecida, isso é importante, desde antes desse momento, né? Ela está enfraquecida enquanto fórum de negociações, não vale mais a pena negociar na OMC, e não é da agora, enquanto solução de controvérsias. Desde 2017, o Trump deixou de apoiar nomeações de membros do órgão de solução de controvérsias da OMC. O que acontece?
esse órgão não funciona mais. Então, as controvérsias permanecem. E as práticas comerciais deixaram de ser reportadas ao OMC. Aí, isso, apesar de ter se intensificado nos últimos anos, vem de Doha, vem de 2008, quando não se chega ao acordo na última rodada da OMC. O máximo que se consegue é quando o Roberto, esqueci o sobrenome dele, que era o diretor-geral brasileiro da OMC, em 2013, consegue um acordo em Bali, um lugar muito legal para quase nada. Talvez ficassem mais tempo na praia, mas não conseguiram fazer o acordo, porque o acordo foi somente de facilitação de comércio. E, na verdade, esse princípio da nação mais favorecida agora foi fortemente quebrado, porque o Trump esqueceu isso com o tarifaço. Consenso nas decisões atrasou, travou tudo, porque não tinha consenso, hoje é ignorado. Mas, para vocês terem uma ideia, vocês sabem o que é isso? São acordos preferenciais de comércio ao longo dos anos. Esse movimento só fez crescer. Os países fugiram da OMC e foram para outros modelos, né? Agora, embora a China tenha aberto mão do status de nação em desenvolvimento, e isso pode até facilitar a construção de um novo modelo, né? Mas a China está retalhando fortemente os Estados Unidos. Eu tenho uma perspectiva de cada vez mais sair dos acordos multilaterais para acordos e redes plurilaterais, e esse sistema certamente vai ser menos eficiente economicamente. Mas a pandemia também mostrou, com movimentos como reshoring, friendshoring, que vieram depois nearshoring, a mudança da organização internacional das cadeias globais de valor. É menos eficiente economicamente, mas pode ser mais sustentável politicamente. E aí chega o Donald Trump no dia 2 de abril, não foi primeiro, né? E dá aquele tarifaço sem nenhuma lógica econômica, né? Na verdade, o que ele chamava de recíproco não tinha nenhuma reciprocidade. As tarifas médias, pelo que ele anunciou ali, voltariam aos níveis da lei Smoot-Hawley, que era de 1931, mas passa a valer, cresce até 1934, que botavam tarifas médias americanas acima de 30%. Tá? E isso é uma clara ruptura com a OMC. Agora é de vez, tá? Porque dificilmente se volta ao passado, né? Até porque quando o Trump deixou de nomear os juízes do órgão de apelação da OMC, o Biden fez a mesma coisa, tá? Essas políticas não retrocedem assim. Só que romper essa interdependência entre Estados Unidos e China leva tempo. Mas o que acontece? As tarifas, no fundo, elas foram mais transacionais do que qualquer outra coisa. Elas foram mais brandas do que o anunciado, né? A média calculada no período era algo em torno de 30%. Há uns 2 meses atrás, elas estavam em algo em torno de 18%, né? E esses cálculos são feitos, refeitos. A Coreia foi anunciado 25, está 15. A China chegou a 145, caiu para 40 e poucos, parece que vai aumentar de novo, né? Então, a gente está entre a Smoot-Hawley e o taco, que é o Trump always shit again, ou seja, o Trump sempre amarela. Ele sempre volta atrás, né? Isso, de fato, é uma política errática. Mas o que aconteceu com os Estados Unidos? Houve antecipação de importações, tá? E isso afetou alguns dados que a gente vai ver agora. As exceções, quase metade das importações americanas
ficaram na lista de exceções. Nas farmacêuticas, que foi lá para cima a tarifa, ele excluiu o genérico, que é 90% do consumo americano. Tá? Então, ele tem muita exceção. Ou seja, o rugido não é tão forte assim, mas está mudando o quadro, né? E, por outro lado, quando se calculava uma queda da economia mundial, se falava muito em retaliações. Não houve tanta retaliação. Por quê? Porque os Estados Unidos caíram de 20% aproximadamente das importações mundiais há 25 anos, e hoje eles são mais ou menos 12% a 13%. Né? No Brasil, para a gente chegar no Brasil, eles eram 26% das exportações brasileiras, hoje são metade disso. Né? E eu tenho visto, tem havido, ainda não concreto, mas uma diversificação do comércio internacional e aceleração de acordos comerciais. Vou correr para não perder, não deixar pela metade a apresentação. O fato é que as receitas tarifárias não estão compensando, apesar de serem significativas, não compensam os déficits orçamentários nos Estados Unidos, não são menores do que isso. Até porque o Trump reduziu alguns impostos sobre o setor privado. Os déficits comerciais continuam em torno de 3%. Na verdade, cresceram esse ano. Cresceu. As importações são pouco significativas, mas eu tenho vários setores lá que foram impactados. Então, rapidinho, olhem esse dado aqui. O déficit comercial até setembro nos Estados Unidos é 20% maior do que foi ano passado. O déficit comercial ano passado foi 3,1% do PIB. Está oscilando entre 3,4% e 3,5%. Aumentou o déficit comercial americano. Tá? Quando eu olho a incerteza gerada por essa política do vai e volta, olha aí os momentos de incerteza de política comercial americana. Elas crescem lá, nesse período aqui, que era Trump, caem de novo e agora vão lá para cima. Tá? Eu ia dizer como era calculado, mas eu não vou mais perder tempo. O que acontece com os investimentos americanos? Eles vinham numa crescente e caem com a geração de empregos, tá? Na manufatura, que é o que ele quer proteger, teoricamente. Tem caído, embora ainda tenha aumentado a geração de emprego nos Estados Unidos. Né? E olha o que está acontecendo com os índices de preços no varejo. Um pequeno crescimento, mas um crescimento, principalmente dos produtos afetados pelo Liberation Day. Tá? A mesma coisa se eu olhar o desvio em relação ao que seria. Tá? E aí é bem interessante vocês perceberem aqui duas coisas. Né? Esses são os produtos importados. Aí eu tenho um tarifaço, os preços se desviam da tendência em 6,5%. Mas isso acontece com os produtos domésticos também, numa escala menor, porque protegidos aumenta o nível de preço. Isso não é inflação, isso é desvio em relação à tendência. Vou pular isso aí, tá? Mas só vou dizer o seguinte, tem duas coisas que podem estar acontecendo. Tá? Uma delas é o aumento do preço na ponta, os países estão vendendo menos para os Estados Unidos, isso aumenta os preços, ou eles estão fazendo embarques através de terceiros, desvio de comércio, mas que no final chega nos Estados Unidos. Isso aumenta os custos. Tá? Mesmo assim, o impacto não foi tão grande quanto esperado, pelas razões que eu já falei. Tá? E os Estados Unidos caiu
primeiro trimestre, desculpe, e cresceu no segundo trimestre. Mas por que a economia americana caiu no primeiro trimestre? Porque antecipou importações, gente. Vou pular isso aqui e vou chegar na Bahia rapidinho para terminar, porque eu sei que eu já estou no limite, né? Já estou nos acréscimos, né? Mas hoje em dia os acréscimos são longos, hein? Mas vamos lá. Só para concluir, chegar na Bahia, depois a gente fala mais. O nosso real está valorizado, mas até porque o dólar também está desvalorizado, o que reduz a margem de lucro do exportador. Tá? Essas mudanças nas tarifas afetam, mas não afetam tanto assim. Depois vou mostrar isso. Hoje nós vamos ter uma reunião aí entre os dois ministros, né? O nosso ministro aqui do Itamaraty, o Mauro Vieira, e o Marco Rubio, que é o equivalente nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil está trabalhando em novos acordos. Não tem o EFTA aí, mas tem a União Europeia, o Reino Unido, a Índia. Isso não é imediato, mas mostra que o mundo tem buscado outros caminhos. Tá? E na Bahia, uma linha de tempo de tarifas, só afetando a Bahia. Ó. Tá? Abril, tarifa de 10% para o Brasil. Uma das isenções é um produto de exportação nosso, o óleo combustível, que continuou isento esse tempo todo, mesmo quando teve aqueles 50%. Em maio, 25% para automóveis e autopeças. Eu não fabrico isso na Bahia. Fabrica. Pneus é considerado autopeças. Então, teve um pulo na tarifa sobre pneus. Em julho, 9 de julho, vigorando a partir de 6 de agosto, esses 40% adicionais, que jogou muita coisa para 50%, alguns com 40%, porque o ferro-cromo já estava isento e subiu para 40%. A celulose ficou em 10%, e depois a celulose caiu para 0%. A celulose de fardos isenta na última ordem de Trump, que é a ordem de 5 de setembro, vigorando a partir de 8 de setembro. Tá? Se eu pegar as importações baianas no ano passado, 16% não tem tarifa adicional. O que é isso? Tem a mesma tarifa da época da nação mais favorecida. 17% estão em 10%. Então, eu estou aí 33%. Aí, quem está em 25%, 11%, 40%, 9%, e 47% pegam a tarifa de 50%. Poxa, então isso vai afetar muito. Beleza. Aqui por produto, eu não vou falar isso, depois a gente pode falar, mas reparem algumas coisas. Se eu comparar julho com agosto, não é uma comparação muito legal, mas ela mostra alguma coisa. Quem está na nação mais favorecida cresceu. Esse crescimento, 54 milhões, foi de óleo combustível. A gente exporta para os Estados Unidos, mas não é todo mês. Então, também, mas não foi afetado. Tarifas de 10%, que era o que estava antes, cresceram em 16%. Tarifas de 25% ou mais, essas sim foram atingidas. Ou seja, nossas exportações para os Estados Unidos mais do que dobraram, mas os produtos afetados caíram 34%. E aí vale para outras comparações. Setembro com julho, ano passado, reparem aqui, ó, setembro contra setembro, menos 22% as maiores tarifas, menos 12% as de 10%, tentando tirar a sazonalidade. Tá? As de nação mais favorecida, elas cresceram, as exportações. Tá? E aí alguns produtos. Olhem o que tem acontecido com a magnésia, olhem o que tem acontecido com a água
de coco. No ano passado quase não exportava, é uma empresa até de capital americano. Olha o que aconteceu com ferro cromo e ferro silício ou butadieno. Então, algumas empresas foram afetadas. Não vou falar mais, tem mais dado. Vou dizer só o seguinte. Agora, a gente está num grupo de trabalho com o governo do Estado, com a seguinte consciência. O impacto sobre a Bahia é pequeno, mas o impacto sobre esse setor e essas empresas é relevante. E a gente tem que trabalhar não apenas para proteger esse emprego e essa renda, mas para proteger alguns setores que são fortemente importantes na Bahia. Desculpem o tempo. Obrigado. Obrigado, Vladson.